Vocês sabem, isso não é um entretenimento, mas há grande júbilo em descobrir e em compreender tudo isso. O que faz que surja o medo? O tempo e o pensamento criam o medo. O tempo, como ontem, hoje e amanhã. Existe o medo de que algo poderá ocorrer amanhã, a perda do emprego, a morte, o fato de que a esposa ou o marido possam me deixar e de que a enfermidade e a dor que experimentei faz alguns dias se repitam. Aí é onde o tempo intervém. O tempo que envolve o que o vizinho possa dizer de mim amanhã, ou o tempo que até agora há encoberto algo que fiz muitos anos atrás. O tempo como medo de que não se realizem alguns desejos profundos e secretos. De maneira que o tempo forma parte do temor. O temor à morte, que chega ao final da vida, ou que pode estar esperando a volta de uma esquina. E por isso tenho medo. Assim, o tempo envolve ao medo e ao pensamento. Não existe o tempo se não existir o pensamento. O pensar no que ocorreu ontem e o temer que volte a repetir-se amanhã é o que produz tanto o tempo como o medo. Por favor, observem isso. Vocês olhem em vocês mesmos. Não aceitem nem rechacem nada, a não ser escutem. Descubram-se por si mesmos a verdade disso. Não se detenham meramente nas palavras para dizer se estiverem ou não de acordo. Sigam adiante. Para encontrar a verdade se requer sensibilidade, paixão por descobrir e uma grande energia. Então, descobrirão que o pensamento engendra o medo. O pensar no passado ou no futuro, sendo o futuro o seguinte minuto, ou o seguinte dia, ou 10 anos depois. O pensar a respeito disso faz disso um acontecimento. E o pensar em um acontecimento que foi prazeroso ontem, mantém e dá continuidade a esse prazer. Não importa que esse prazer seja sexual, sensorial, intelectual ou psicológico. O pensar a respeito disso e construir uma imagem, como fazemos a maioria de nós, confere a esse acontecimento passado uma continuidade através do pensar, e isso engendra mais prazer. O pensamento engendra medo e também prazer. Ambos criam o tempo. De maneira que o pensamento engendra essa moeda de duas caras, do prazer e da dor, que é o medo. O que terá que fazer, então? Rendemos culto ao pensamento, o qual se tornou tão extraordinariamente importante que pensamos que quanto mais engenhoso é, melhor é. No mundo dos negócios, no mundo religioso ou no mundo da família, o intelectual sente prazer com o uso do pensamento, essa moeda de duas caras, essa grinalda de palavras. Como honramos as pessoas que são intelectual e verbalmente hábeis em seu modo de pensar, mas o pensamento é responsável pelo temor e do que chamamos prazer. Não dizemos que não devêssemos ter prazer. Não somos puritanos. Tratamos de compreendê-lo e na mesma compreensão de todo esse processo, o medo cessa. Então verão que o prazer é algo completamente diferente. O pensamento é, portanto, responsável por essa agonia. Um lado é agonia e o outro lado é prazer e sua continuidade. A urgência de prazer e sua perseguição em todas as formas, incluindo a religiosa. O que devemos fazer, então? O pensamento pode terminar? É essa a pergunta correta? E quem vai terminar com ele? É o eu, que não é pensamento? Mas o eu é resultado do pensamento. E assim se repete o mesmo velho problema. O eu e o não eu
que é o observador que diz: se só pudesse pôr fim ao pensamento, então poderia desfrutar de uma vida distinta. Mas existe unicamente o pensamento, e não o observador que diz: desejo que o pensamento termine. Porque o observador é o produto do pensamento. E como surge o pensamento? Podemos ver muito facilmente que é a resposta da memória, da experiência e o conhecimento todo, o qual é o cérebro, depósito da memória. Quando lhe perguntamos algo, responde com uma reação que é memória e reconhecimento. O cérebro é o resultado de milênios de evolução e condicionamento. O pensamento é sempre velho, nunca é livre. É a resposta de todo condicionamento. O que temos que fazer? Quando o pensamento se dá conta de que não pode fazer nada, com o medo, porque ele cria o medo, então surge o silêncio. Então há uma negação completa de qualquer movimento que engendre temor. Portanto, a mente, incluindo o cérebro, observa todo esse fenômeno do hábito, da contradição e luta entre o eu e o não eu, e compreende que o observador é o observado. E vendo que o medo não pode ser meramente analisado e descartado, mas sim sempre estará ali. A mente também vê que a análise não é o caminho. Então se pergunta: qual é a origem do temor? Como surge? Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.